E corrigiram? Tá, foi? Pronto. Mas a gente vai verificar tudo certinho para ver se não tem erro, né? Bom, então vamos começar com a revisão e depois a gente vai. Oi? É. É um simulado que eu não sei como foi que vocês receberam. Acho que vocês receberam assim, né? Com todo mundo junto, né? Pronto. Tá na plataforma, né? Isso. Porque eles solicitaram que a gente fizesse um simulado com a quantidade de questões que cai na prova e tentando contemplar todos os assuntos. Nós fizemos e aí a ideia é tentar corrigir hoje para dar tempo de comentar e tirar alguma dúvida do simulado de vocês, tá? Mas vamos lá. Nessa revisão, eu coloquei de forma pontual tópicos para a gente lembrar os principais assuntos que podem ser que caiam na prova e os que são mais importantes da gente não esquecer. Tem muita coisa para a gente não esquecer, mas eu tentei selecionar as principais, tá? E também já deve estar lá na plataforma para vocês, se depois quiserem dar uma olhadinha. Mas a ideia hoje, até porque como já está na véspera da prova, é vocês pensarem. A máscara atrapalha que só, quando botar bem juntinho para ficar mais alto. É vocês pensarem em lembrar o que já estudou, se acalmar e pensar em pontos chaves. Então, a ideia hoje é a gente pensar em pontos chaves que ajudam a gente na resolução das questões, tá? Então, eu trouxe aqui primeiro para a gente relembrar, revisar um trecinho das diretrizes, porque nesse trecho das diretrizes a gente tem várias informações que nos ajudam a dar direcionamento e relembrar das coisas que a gente estudou ao longo do tempo. Então, as creches e pré-escolas se constituem, portanto, em estabelecimentos educacionais, públicos ou privados, que educam e cuidam. As duas palavrinhas que a gente viu muito e que são muito importantes para ajudar a gente a encontrar resposta e lógica no que está sendo dito. De crianças de 0 a 5 anos de idade, então a faixa etária, para a gente não esquecer e não cair nenhuma pegadinha relacionada à faixa etária, por meio de profissionais com formação específica, então não é qualquer pessoa que trabalha nesse ambiente educacional, legalmente determinada, a habilitação para o magistério superior ou médio, refutando, assim, funções de caráter meramente assistencialista. Então, lembrem que a gente falou muito sobre isso. O que é refutando? Não é para ser. Refutando é mudando, negando o caráter assistencialista. Então, a educação infantil, no contexto que a gente trabalha hoje, não tem uma função meramente, ou seja, não é apenas assistencialista. Ela vai além disso. O assistencialismo seria aquele cuidado básico de manter a criança higienizada, alimentada, viva. A educação infantil passa disso. Ela tem esses princípios aqui, certo? Embora mantenha a obrigação de assistir às necessidades básicas de toda criança. Então, não significa que porque a gente tem que educar e cuidar, a criança não vai tomar banho, ter as refeições, a hora da soneca. Então, tudo isso faz parte do contexto. Então, aqui nesse parágrafo, a gente tem um resumo do que a gente faz na educação básica, infantil, ok? Beleza. Então, para a gente não esquecer desses aspectos. Além disso, a gente tem a estrutura das diretrizes curriculares, que tem algumas características que são importantes da gente revisar também. Então, primeiro de tudo, quais os objetivos, né? Quais os objetivos das diretrizes? Primeiro, estabelecer diretrizes a serem observadas na organização, elaboração. Não estou escutando. Vamos tentar concentrar, gente, silêncio, para poder aproveitar ao máximo, né? Então, objetivos das diretrizes curriculares. Eu elenquei aqui 2 objetivos principais para a gente lembrar o que esse documento, que é super importante, que com certeza vai aparecer na prova, solicita da gente. Primeiro,
organização, elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas. A gente, enquanto planejador da proposta pedagógica para a educação infantil, planeja desde como vai ser feita essa proposta, a organização, em que sentido vai acontecer, os turnos, o levantamento dos conteúdos, planejamento de atividades, atividades a serem propostas, ambiente a ser utilizado, como essa atividade vai ser executada e, por fim, avaliar se tudo aquilo que a gente propôs realmente aconteceu, a partir do processo de avaliação. Não esquecendo que nesse processo de avaliação não tem caráter de retenção, nem de promoção do aluno, certo? Primeira coisa. Além disso, o que é que as diretrizes têm também? Princípios, fundamentos e procedimentos que vão orientar políticas públicas. As diretrizes são um documento elaborado pelo Estado. Então, esse documento garante direitos, por isso que tem relação com políticas públicas, para os alunos, para as crianças, que são cidadãos. Então, para eles terem acesso a esses direitos serem garantidos, as diretrizes precisam ser cumpridas, certo? Então, para a educação infantil, a gente tem aqui algumas definições básicas da diretriz relacionada à educação infantil. Para não esquecer, a educação infantil é o quê? A primeira etapa da educação básica, isso é uma afirmação que pode aparecer, que é verdadeira. São espaços institucionais não domésticos, não é uma extensão da casa da criança, é um espaço educacional institucionalizado, certo? Crianças de 0 a 5 anos, e aí a gente lembra daquele intervalo de tempo, 5 anos e 11 meses, e lembrar da questão de quando a criança faz aniversário, coisas desse tipo, porque pode ter uma pegadinha nesse sentido. E o período pode ser de jornada integral ou parcial, certo? Então, resumiam aí do que a gente espera das diretrizes para a educação infantil. E as crianças? O que é que são as crianças com quem a gente trabalha? Qual a característica desse sujeito para quem a gente organiza, planeja e faz as atividades? Então, essas crianças, elas têm características específicas, que são muito importantes que sejam consideradas para tudo que a gente vai elaborar e propor para esses sujeitos. Primeira coisa, lembrar que a criança é um sujeito, certo? Então, a criança é um sujeito de direitos, de deveres, mas é um cidadão. Ela não é aquela ideia que a gente tinha historicamente de que ela não precisava de nada especial, que ela era um mini adulto, esperasse ali, alimentada, que uma hora ela cresce e se desenvolve. Não. Então, além de ser um sujeito, ela tem direitos que são garantidos pelas políticas públicas que foram desenvolvidas pelo Estado. Além disso, essa criança tem direitos nas interações, relações e práticas cotidianas que ela vivencia. Através dessas interações, dessas relações e dessas práticas, ela constrói a sua identidade. Tanto é que, muitas vezes, nós vimos no documento que um objetivo da diretriz e da educação infantil é proporcionar à criança a possibilidade dela se conhecer a si mesma e se desenvolver. Lembrem que tinha momentos no documento que eles falam isso. Conhecer a si próprio, se desenvolver, porque é um direito da criança construir sua identidade pessoal. E essa construção não acontece aleatoriamente, ela precisa de estímulos que são proporcionados pela educação infantil, tá? Além da identidade pessoal, essa criança também constrói a sua identidade coletiva. Então, a gente viu também, em algum momento, que nos documentos eles falam sobre o contexto coletivo. A cidade que a criança mora, a comunidade, o grupo a qual ela pertence. É uma criança indígena? É uma criança esqueci a palavra. É uma criança que faz parte de algum grupo específico? Como é que é esse contexto? É uma criança da zona rural, da zona urbana? Então, ela constrói a sua identidade também nesse contexto coletivo. E aí, como é que ela faz isso? Ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Vimos também em alguns trechos do documento que a parte ambiental faz parte do projeto pedagógico, é relevante e importante de ser preparado, e a sociedade, enquanto valorização desse coletivo, conscientização dessa criança, que a partir do momento que ela é um sujeito de direitos, ela também é responsável pela construção social e, sendo parte dessa sociedade, ela também produz aspectos culturais. Então, a criança é um ser cheio de especificidades. E as atividades que a gente planeja, que a gente programa, precisam levar em consideração, garantir tudo isso aqui. Então, é uma atividade que a criança possa brincar, imaginar, desejar, aprender, observar todo esse contexto aí, certo? Mais um aspecto importante, não esquecer como se caracteriza o sujeito de quem a gente está falando, que é a criança. E o currículo? O currículo que está relacionado à educação infantil. O que é que tem no currículo para a gente não esquecer, assim, para a gente estar sempre lembrando como palavra-chave para eu não esquecer quando se falar de currículo. Primeira coisa, que o currículo é um conjunto de práticas, certo? Práticas que vão ser aplicadas, promovidas e aplicadas para as crianças na educação infantil. Essas práticas têm um objetivo: articular experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Então, percebam, quando a gente fala que o currículo vai articular a experiência, é aquele momento em que a gente viu, em até alguma questão, não me lembro exatamente quando, que o que a criança traz, no sentido de sua cultura, a comunidade de onde ela veio, não é excluído. É valorizado também e articulado com outros conhecimentos, certo? Por que isso aqui tudo é importante falar? E como é que isso aparece nas questões? Aparece nas questões de forma que a gente considera o contexto social e cultural da criança para planejamento de atividades pedagógicas? Sim. Então, é nesse sentido. Não existe um padrão em todas as escolas do Brasil, o padrão de currículo e atividade, e há um padrão no currículo e atividades aplicadas às crianças? Não, cada escola tem um contexto. Tem o que é básico, que precisa ser aplicado, mas a forma como isso vai ser, os conhecimentos que vão ser valorizados, é variável a partir da demanda daquele contexto. Então, isso aqui é que a gente precisa lembrar, tá? Mais uma vez, repete a faixa etária, né, de 0 a 5 anos, mas são aspectos gerais para a gente lembrar, certo? Só recapitulando aqui uma coisa. Quais são as palavras-chave para a gente pensar nas diretrizes? Educar e cuidar. Se eu lembro de educar e cuidar, eu lembro que esse perfil assistencialista não é suficiente. Ponto. E com relação aos objetivos, o que é que eu posso pegar de palavra-chave aqui para, quando eu me deparar com uma questão desse tipo, eu conseguir responder? Lembrar que as diretrizes, o documento estabelece diretrizes, ou seja, direcionamentos práticos para fazer todas as atividades aqui. Então, lembra disso para poder responder alguma questão. E o que se espera da educação infantil, o que é que abarca? Primeira etapa da educação básica, espaços não domésticos, faixa etária das crianças e o período da jornada, certo? Aqui, quem é a criança? Esse? Quem é a criança, para quem a gente está trabalhando, a serviço de quem, quais as características e o que é que o currículo precisa compor. O que é que precisa ter no currículo para a gente conseguir garantir que isso aqui aconteça com a criança, tá? E aí a gente tem os princípios, que a gente viu também e que caem, com certeza, nas questões, às vezes até dessa forma bem... Quais são os princípios? E dizem lá quais são os princípios e às vezes não são exatamente aqueles que estão lá. Para não esquecer, ético, estético,
e político. A gente tem 3 princípios. Do que é que se trata cada princípio? O ético, aspectos relacionados à autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, é um princípio que deve ser promovido, aplicado no contexto educacional, o princípio ético. Atividades pedagógicas que constem no currículo, que propiciem que a criança desenvolva esse tipo de habilidade. Que ela seja autônoma, responsável, solidária, que respeite as diferentes culturas, o ambiente, enfim. O princípio estético fala sobre o quê? Os direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. É uma coisa que pode assim, ser uma dica para lembrar do princípio estético. Como é que eu vou lembrar estética? Eu vou pensar em beleza, eu vou pensar... Oi. Não é o quê? O quê? Vocês acham que está trocado? Não é o quê? Acho que a ordem está trocada. Verdade. Isso. Foi mesmo. Mas, enfim, é só a palavra. Pensando que são os 3, aí uma dica para tentar lembrar. Quando eu pensar em estético, como eu estava dizendo, eu vou pensar em beleza, eu vou pensar em alguma coisa do tipo, como é que eu associo o que é contemplado no princípio estético? Lembrar da parte sensível, da sensibilidade que a gente tem para compreender o contexto que a gente está inserido. Então, todos esses 3 princípios, se a gente observar, eles têm uma coisa em comum. A coisa em comum é o exercício do respeito. Do respeito, seja às diferentes culturas que compõem a comunidade, seja o ambiente que a gente está inserido, a partir do momento que eu zelo pela minha cidade, pelo patrimônio público, pela democracia, eu respeito, e também a partir do momento que eu respeito também quem eu mesmo sou. Então, lembrem sempre que toda vez que os princípios, que as diretrizes falam sobre os direitos e os deveres, e os direitos e o respeito ao coletivo, não exclui o respeito que é necessário que seja desenvolvido no próprio indivíduo. Então, o indivíduo se autoconhecer, se autodesenvolver e ter liberdade de expressar também quem ele é. Isso também faz parte desse contexto de princípios, certo? Então, respeito ao coletivo, mas também ao individual. Isso também faz parte do contexto. E na proposta pedagógica, quando a gente pensa na construção de uma proposta pedagógica, o que é que essa proposta precisa contemplar? Eu tentei resumir aqui aspectos mais relevantes para a gente lembrar, mas numa proposta pedagógica, a primeira coisa que precisa ser pensada é a garantia do direito das crianças. E aqui a gente lembra de quem são essas crianças, que a gente acabou de falar, e o que é que ela tem direito. Então, ela tem direito a brincar, pensar, se constituir, se relacionar, tudo aquilo que a gente já viu, tá? Então, na proposta pedagógica, eu preciso garantir esse combo, o direito das crianças, respeitando quem é a criança e contemplando o que é que ela tem direito. Além disso, assumir responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Então, eu lembro que é um ambiente educacional institucionalizado, não é uma extensão doméstica, mas é função também da escola transmitir às famílias o que é que está sendo trabalhado no contexto educacional. Então, por isso que a gente compartilha e a gente faz isso através de várias estratégias. Então, as produções que são registradas, os momentos em que existe o convite da família até a escola para esse compartilhamento, também faz parte da proposta pedagógica. Isso faz parte do planejamento que é construído na educação infantil. Possibilitar a relação entre crianças e adultos com o conhecimento.
Então, também é uma parte que é desenvolvida na proposta pedagógica. A criança com outra criança, a criança com adulto professor e a criança com outros contextos coletivos. Igualdade de oportunidades a uma educação de qualidade, isso é um objetivo, né? A gente busca oferecer a mesma educação para todas as crianças que chegam no contexto educacional, sem esquecer que não, isso aqui não está contemplando, uma igualdade mais generalizada, mas a gente não pode esquecer das diferenças. Então, o conceito de justiça, né? Tratar diferente os diferentes. Isso é ser justo. Apesar da gente achar que a justiça está relacionada a dar os mesmos direitos a todo mundo, tem pessoas, vão ter crianças que têm necessidades diferenciadas. E para essas crianças, precisa que a gente desenvolva atividades adaptadas. Então, isso também precisa ser considerado. E construir formas de subjetividade, lembrem do que eu acabei de dizer, onde a criança possa expressar quem ela é, que ela possa se autoconhecer, aspectos relacionados a ela mesma, ludicidade, sociabilidade, rompendo qualquer tipo de domínio étnico, racial, gênero, regional ou religioso. A ideia é ampliar, respeitar a diferença, integrar o coletivo e proporcionar à criança essa expressão de quem ela é e de quem ela pode ser naquele coletivo. Certo? Então, em resumo, qual seria um grande objetivo da proposta pedagógica? Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Percebam que tudo isso que está citado aqui aparece de alguma forma aqui. Quem é essa criança? Então, é sempre uma articulação. Quem é a criança? O que a gente tem que oferecer? Cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico. E como é que a gente executa isso? Então, é um conjunto. São aspectos que se articulam. Os direitos que a criança tem, o que a gente precisa proporcionar no currículo, como a gente une esses direitos e o currículo com a proposta pedagógica. Certo? É só pensar na lógica. Para quem é que eu sirvo? É a criança. O currículo é o que é que tem que contemplar. Como é que eu sirvo a criança a partir do currículo? Através de uma proposta pedagógica que contemple esses dois aspectos. Então, pensem na lógica dos documentos também. Para que esse documento foi criado? Qual o objetivo dele? Uma proposta pedagógica é a mesma coisa de uma diretriz? Não. Por quê? O que é que uma faz e o que é que a outra faz? Então, tentem sempre fazer essa articulação, porque, às vezes, a questão pode vir ali falando que é função daquele documento X, da proposta, é da diretriz, mas o que está descrito não condiz com que aquele documento foi ou é responsável de fazer. Então, pensem nessa lógica também, certo? Tudo é um encadeado de ideias. Outra coisa que a gente não pode esquecer também é a organização do espaço, do tempo e dos materiais, que é um aspecto que faz parte dessa construção também para a educação infantil. Então, primeira coisa, entender que quando a gente fala em espaço, tempo e material, a gente não pode, de forma alguma, separar do processo educativo. Indissociável, ou seja, inseparável. Tudo que a gente planeja que envolva a educação infantil, seja espaço, tempo ou material, tem como foco o processo educativo. Até porque a gente quer romper com aquela lógica de que a criança vai para a creche para brincar, apenas. E como se no brincar não tivesse aprendizado. Então, isso precisa ser uma coisa que faz parte do planejamento de espaço, tempo e material. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motoras, afetivas, cognitivas, linguística, ética, estética, sociocultural da criança. O que é isso de indivisibilidade?
não pode ser esquecida. A gente não divide que isso aqui seja trabalhado de forma excluída. O objetivo é pensar em um espaço, tempo e materiais que proporcionem o pleno desenvolvimento de todas essas dimensões. Certo? Participação das famílias, que a gente já falou hoje sobre isso também. Então, a família precisa fazer parte do processo educacional. E essa participação inclui não só escuta e diálogo, né? Não é só uma troca comunicativa, mas também e principalmente valorização das suas culturas. Então, lembrar, respeito às diferenças e às características culturais. Quem é essa família dessa criança? Como eu já disse, é rural, é urbana, é indígena. Isso também faz parte da consideração para a gente pensar nessas questões. Relação com a comunidade. Então, a escola faz parte de uma comunidade. Quem é essa comunidade? De que forma eu posso garantir uma gestão democrática que respeite o coletivo no qual essa escola e esse grupo social está inserido? Promoção de interações entre crianças de mesma idade e de idade diferente. Então, lembrem que a gente viu em alguma questão, teve alguma questão que a gente respondeu que tinha uma alternativa que dizia que as crianças só podiam se relacionar com a sua mesma faixa etária. Então, não necessariamente isso acontece dessa forma, de acordo com como a gente organiza espaço, tempo e materiais. Os espaços em si, né, espaços físicos, são planejados de forma, sejam eles internos ou externos, assim como as salas de referência das turmas. Faz parte também da organização e planejamento. Acessibilidade de espaço para todas as crianças. Então, lembrando que a gente acabou de falar também, oferecer educação de qualidade considerando as diferenças. Crianças que têm algum tipo de necessidade especial ou não. E conhecimento das contribuições dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países, ou seja, ampliar a valorização dessa multiculturalidade que pode existir no contexto educacional. E isso também faz parte do planejamento de espaço, tempo e materiais. Certo? Inclusive, eu estava essa semana, essa semana não, tem uns dias, né? Teve o Dia da Consciência Negra, né? E tem uma escola perto da minha casa e eu fiquei assim indignada, porque eles estavam comemorando o Dia da Consciência Negra, mas de uma forma completamente fora do contexto que deveria ser. Tinha a boa intenção, valorizar o dia, mas estava sendo feito de uma forma totalmente descontextualizada. Eram as crianças dançando aquela música, nega maluca, tira totalmente do contexto, porque a própria música, essa música não é mais indicada de ser utilizada no contexto educacional. Por quê? Porque é uma música pejorativa, que associa que a mulher negra é maluca e que ela fica dançando como se não tivesse. Então, vejam como é importante que a gente tenha um conhecimento sobre isso. Não basta me propor a fazer, vou proporcionar na minha escola o Dia da Consciência Negra. Sim, considerando que aspectos? Então, a intenção da escola é boa, mas a execução reforçou um estereótipo que a gente vem buscando superar. Então, isso também precisa ser pensado quando a gente planeja esses espaços, né? A gente, enquanto educador que faz parte desse contexto, tem que estar atento ao que reforça ou não práticas que a gente quer romper. Se a gente quer respeito e valorização das diferentes culturas, a gente não pode manter práticas que reforcem práticas exclusórias ou que façam com que garantam a perpetuação de algo que a gente que não é verdade, que a gente não precisa que perpetue. Então, tudo isso faz parte de pensamentos na prática que a gente vivencia, né? A minha vontade foi lá dizer na escola, não, tira essa música, mas... Então, aqui eu selecionei, botei aqui bem grande para a gente não esquecer duas coisas que podem aparecer para a gente lembrar sempre. As propostas pedagógicas que garantam a diversidade, então, seja essa diversidade étnico-racial, cultural, em termos de crianças que apresentem algum tipo de necessidade diferenciada, dificuldade de aprendizagem, seja qual for, é importante que faça parte da proposta pedagógica
e também crianças indígenas. Lembrem que no documento tem uma partezinha só sobre crianças indígenas, porque também é necessário que a gente considere isso. Outra coisa que acontece muito ainda nas escolas, Dia do Índio. Aí fantasia as crianças tudo de índio, que índio não é a mesma coisa de povo indígena, foge do contexto. Então, isso também precisa ser revisto, revisado, revalorizado para o contexto educacional. Então, pode aparecer questões específicas relacionadas ou à diversidade, seja ela, como eu disse, étnico-racial, cultural, de contexto, rural, urbano, afrodescendente ou qualquer outro contexto, ou no contexto indígena, certo? Pode acontecer de aparecer algo nesse sentido. Outra coisa que é muito importante também, que deve aparecer, brincadeiras, né? Sempre lembrando, se a gente está trabalhando para a criança, uma forma da criança aprender é brincando. E a gente está fugindo daquela ideia de que a creche é apenas para brincar, porque tudo que a gente faz, lembrem disso aqui, tem uma indissociável do processo educativo. Então, tudo que a gente propõe, mesmo que seja brincadeira, é com foco no processo educativo. Então, as brincadeiras devem propiciar o quê? Conhecimento de si e do mundo. Lembrem do que eu já falei desde o início. Conhecimento de si. Por quê? Porque o nosso objetivo é desenvolver o autoconhecimento do sujeito, a sua livre expressão, que ele se reconheça enquanto sujeito, mas também reconheça o mundo. Então, percebam que a criança sempre no centro, ela é um sujeito único, subjetivo, mas que faz parte de uma coletividade. Precisa ser respeitada a diferença dessa criança, quem essa criança é, o contexto cultural de onde ela vem, mas também o coletivo no qual ela está inserida. Então, isso sempre vai aparecer, seja na diretriz, no currículo, na proposta pedagógica, na ludicidade, na brincadeira. Essa dupla, sujeito individual e coletivo, sempre vai estar presente. Brincadeiras que as crianças experimentam diferentes linguagens. Então, a gente viu isso. Linguagem não é só o que está escrito, não é só ler um livro. Existem outras formas de a gente proporcionar o desenvolvimento da linguagem. Então, diversas modalidades de linguagem oral, produzindo e ouvindo distintas narrativas, porque nesse processo a gente também estimula imaginação, a narrativa da criança, práticas cotidianas matemáticas, relações entre pares com outras crianças, ação autônoma, que tem relação com os teóricos que a gente estudou também, que valorizam a capacidade e a autonomia da criança. Então, mesmo no processo de brincadeira, atividades em que essa criança tem a possibilidade de se tornar autônoma também. Mais uma vez, percebam que tudo, seja qual for o tema, proposta pedagógica, diretriz, currículo, o que for, vai aparecer diferentes grupos e contextos culturais. O respeito a isso. Brincadeiras que proporcionem e incentivem, promovam a diferença a diferentes contextos culturais, certo? Além de incentivar a curiosidade pelo mundo social e natural. O natural aqui a gente está falando da questão ambiental, que já apareceu aqui também em outro momento. Cadê? A natureza e a sociedade, então, é uma característica da criança. Patrimônio ambiental. E aqui a gente vê novamente. Então, percebam o que eu disse, sempre vai ter uma conjuntura. A criança, o que a educação deve fazer e quais são os direitos e deveres dessa criança. Tudo que for planejado vai envolver esses três grupos. Se eu sei quem é a criança, se eu sei o que a educação infantil precisa proporcionar, com uma certa lógica eu consigo pensar em como eles planejam e promovem isso. Porque eu preciso garantir isso e garantir isso. Então, a minha prática, a proposta pedagógica, tem que ter atividades que contemplem quem é a criança e o que é que ela tem direito. Além da parte artística e tecnológica, ambiente de cuidados de si, mais uma vez, do outro, que é o coletivo,
e do espaço em que vive, que entra a questão de respeito ao espaço democrático também. Então, brincadeiras sempre com um foco educacional, mas que contemple todas essas questões que a gente já vem batendo tanto na tecla, certo? A avaliação também é um aspecto importante que a gente já estudou, mas eu botei aqui só para a gente não esquecer uma definição mais geral dessa avaliação. Então, a avaliação tem como foco principal acompanhar o trabalho pedagógico. Não tem sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação dos alunos. Não esquecer disso. Além disso, o que é que a avaliação não faz também na educação infantil? Não retém. O aluno não fica retido. Então, qualquer afirmação que fale que a avaliação classificou os alunos, promoveu os alunos ou selecionou os alunos, está incorreto. Não faz parte do contexto da educação infantil. Ok? Rotinas. A rotina também é um aspecto que pode cair para a gente na prova. Percebam como tudo é conectado. Olha duas palavras que a gente já viu hoje. Educação e cuidado. Quando a gente chegou aqui na diretriz, educam e cuidam. Então, isso vai nortear tudo que a gente está sempre estudando e fazendo. As rotinas, elas têm o objetivo de fazer o quê? Sintetizar o projeto político-pedagógico. De que forma? É criada uma proposta pedagógica que contempla em tudo aquilo que a gente falou, ou seja, os direitos da criança, o que uma educação infantil básica deve oferecer, o que deve ser contemplado, como é que a gente aplica isso. Então, eu já sei quem é a criança, eu sei o que ela tem direito, eu já planejei quais as atividades, como é que eu faço isso virar realidade? Através de estratégias que estão relacionadas à rotina. De que forma, no planejamento diário, na rotina que a gente produz, eu consigo garantir que tudo aquilo que eu planejei lá na minha proposta pedagógica seja executado, certo? Então, as rotinas são dispositivos espaço-temporais. Em que sentido esses espaço-temporais está aqui? No sentido de lógica de tempo mesmo, de separar o dia, o mês, a semana em tempos. O que é que vai ser feito no turno da manhã? O que é que vai ser feito no recreio? O que é que vai ser feito numa semana específica? Sei lá, Dia das Crianças. Então, as rotinas, elas ajudam a tentar fazer com que esse projeto pedagógico seja aplicado considerando um planejamento de tempo, certo? Sempre lembrando que é ativamente discutida, elaborada e criada por todos os interlocutores envolvidos, ou seja, toda a comunidade educacional daquela escola, os professores, coordenadores, diretores e etc., vão visar, buscar, desenvolver estratégias para que a gente consiga fazer essa construção de tempo e de espaço. Como o que foi proposto pedagogicamente se aplica naquele espaço de tempo, tá? Isso é a rotina, mas a gente viu uma coisa importante também, que a gente tem a rotina, mas a gente tem o cotidiano. Então, tem aquela ideia de a gente faz um plano, mas a gente não tem certeza se o plano vai conseguir se concretizar, porque a gente tem o cotidiano e o cotidiano muda um pouco o planejamento. Então, a rotina é diferente da vida cotidiana. A vida, quando a gente fala em cotidiano, a gente está falando de algo mais complexo, que abarca imprevistos, coisas que podem acontecer e que não necessariamente garantam que aquela rotina seja aplicada. Então, a gente precisa lembrar disso, tá? Dessa diferenciação. O cotidiano é mais abrangente. Refere-se a um espaço-tempo para a vida humana, ou seja, vai além daquele contexto da escola, daquele contexto educacional. Então, pode acontecer imprevistos. A gente faz a rotina, a gente planeja, mas a gente lida com o cotidiano também, certo? Então, lembrem, porque isso pode aparecer em alguma questão. Alguma diferençazinha entre rotina e
cotidiano, tá? Então, a rotina, a gente pode resumir. A rotina se organiza como sendo o quê? Organização do ambiente, planejar como é que vai ser esse ambiente, uso do tempo, seleção e uso dos materiais e seleção e proposição das atividades. Percebam que é um conjunto de coisas que a gente já vem planejando. O ambiente tem que ser adequado. A gente já falou sobre isso. Tem que proporcionar uma educação de qualidade, igualdade e as diferenças. Então, tem que ser um ambiente adaptado, tem que ser um ambiente lúdico, que propicie esse desenvolvimento pleno da criança. O tempo faz parte da rotina. Em que momento isso vai acontecer? E esse tempo respeita não só os processos educativos, mas os processos de cuidado da criança. Então, a criança precisa lanchar, soneca, tomar banho, a depender da faixa etária da criança, está na creche. Então, tudo esse tempo inclui tudo que precisa ser proporcionado àquela criança, lembrando o educar e o cuidar. O uso dos materiais, mesma coisa. Que materiais eu posso usar para garantir que tudo isso aqui aconteça? E proposição das atividades. Eu tenho toda uma proposta, tenho que garantir para a criança, tenho que garantir o que é institucionalizado, está na diretriz, está no currículo. Como é que eu faço isso? Propondo atividades. Então, percebam que está tudo conectado, tudo interligado, certo? E por fim, mas não menos importante, pensar no projeto para a criança. Lembrem quem é a criança. A principal coisa que a gente precisa lembrar quando vai ser construído um projeto pedagógico para a educação infantil é para quem é esse projeto. Então, a criança é o centro. Então, compreender que os conhecimentos não são únicos, são plurais e não obedecem a uma hierarquia. Ou seja, eu preciso saber o que é que eu tenho que ensinar para essa criança, o que é que eu tenho que garantir que ela tenha acesso, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou propor atividades que ela tenha acesso a esses conhecimentos que ela precisa desenvolver? Ou seja, aquelas habilidades de brincar, de imaginar, de narrar, respeitar a diferença, respeitar a democracia, o coletivo. Não, veja o que está dito aqui, ó, subverter os currículos prescritivos. O que será que quer dizer isso aqui? Ó? Se aparecer uma coisa dessa numa questão, o que é que vocês acham que isso aqui quer dizer? Subverter os currículos prescritivos. O que é subverter? Vê o que está dizendo no restante da frase. No qual desconsidera as histórias pessoais das crianças e dos adultos. Vamos de trás para frente. A história pessoal das crianças e dos adultos é um aspecto que a gente considera no contexto educacional? Sim ou não? Sim. De onde essa criança vem, qual a característica dela, a gente considera. Então, se eu digo que eu vou subverter os currículos, eu vou ir contra. Subverter, ser uma pessoa subversiva, é uma pessoa que é tipo, não nesse contexto, mas para ficar mais fácil da gente entender, você revoltado contra isso. Então, se é uma prática que diz que isso aqui deve ser desconsiderado, eu vou contra essa prática. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é considerar também esse contexto de onde esse indivíduo veio, tá? Trabalhar com a ideia do imprevisível, ou seja, compreendendo que os temas dos projetos serão construídos e determinados pelos tempos, espaços e sujeitos em questão. Então, pode falar. Uhum.
Não, tem que. Gente, vejam só. Hoje é sábado. Que horas são? 8, 9 horas, né? Pronto. Todo mundo aqui fez um monte de coisa durante a semana. Tava chovendo, a gente podia ter ficado em casa, dormindo no friozinho. Então, vocês são adultos. Se vocês estão aqui, vocês querem aproveitar esse momento. Eu acho que não cabe nem a mim, nem as próprias colegas reconhecer e repetir o quanto o momento é importante. Então, quem quer estar aqui, que esteja aqui, aproveitando o que está sendo oferecido. Né? Eu não quero, como a colega disse, não é função da gente, a gente tá todo mundo adulto. Então, se vocês estão, ó a chuva, a gente podia estar em casa, mas a gente está aqui. Então, vocês têm um objetivo. Pensem nisso, certo? Eu acho que eu não preciso ficar pedindo silêncio, coisas desse tipo, porque a gente está aqui com objetivo. Então, vamos focar no objetivo. Vamos, vamos pensar em aproveitar da melhor forma possível o dia de hoje, né? Da melhor forma possível, até porque vocês precisam relaxar aqui. O que a gente aprendeu até agora foi aprendido. A ideia é a gente estar revisando, tentando deixar fresquinho na mente, para amanhã, quando a gente vê a palavra, vê a questão, dizer, eita, eu vi isso em algum momento. Então, vamos tentar aproveitar da melhor forma possível, até porque o dia de vocês está só começando. Então, vocês precisam estar bem, estar tranquilos para enfrentar o restante do dia, né? Pensando na ideia do coletivo, eu sei que todo mundo está cansado, está estressado, está com medo, pensa na prova, tem outras questões pessoais também. O fim de ano, por si só, já é estressante, que 1000 coisas acontecem. Então, vamos pensar nisso. Se eu estou cansado, não estou afim de assistir, estou com a cabeça cheia, sai um momentinho da sala, esparece as ideias, depois volta, porque aí fica aqui quem realmente quer focar e prestar atenção no que está sendo dito. Beleza? Então, vamos lá. Então, pensar nessa questão do projetar para as crianças, o que é que a gente está querendo falar aqui nesse projeto? O que eu vou projetar para essa criança precisa, nessa proposta pedagógica, considerar tudo aquilo que a gente já falou antes disso. Quem é a criança, qual é o contexto da escola, o ambiente. Então, além de pensar em todas essas características, lembrar do imprevisível, que a gente acabou de ver, rotina e cotidiano. Eu planejo, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer exatamente do jeito que eu tinha planejado. Então, esse imprevisível também precisa ser considerado, certo? E a gente pensa minimamente nesse imprevisível, considerando o tempo, o espaço e os sujeitos em questão, que são as crianças, ok? Aqui, essa figura, ela dá uma ideia mais ou menos daquilo que eu falei para vocês, da construção do que é que está dentro desse bolo, né? A gente está falando de um cotidiano com um currículo que a gente precisa contemplar. Então, a gente está falando das diretrizes curriculares, do que está preconizado no documento que a gente já viu, e a gente está falando do projeto político-pedagógico. Tudo isso aqui, essas 3 grandes coisas, vão fazer com que a gente tenha como fruto a educação que é oferecida para aquela criança. Então, o que é que eu planejo no meu contexto da minha escola? Qual é o projeto político-pedagógico daquela escola? O que é que a diretriz diz que eu tenho que contemplar nesse projeto? Eu preciso garantir que essa criança e que essa educação que eu estou oferecendo tenha. E, além disso, como é que é esse cotidiano, essa rotina dessa escola? Então, está tudo conectado. E ainda colocaria aqui mais no meinho a própria criança, que é o sujeito principal para quem a gente está planejando tudo isso. Então, todas as práticas que a gente planeja, elas são conectadas com esses aspectos que a gente está estudando.
Projeto pedagógico, diretriz curricular, base nacional, tudo tem uma conexão para chegar a uma conclusão, certo? E fim dos aspectos, mas começo das questões. Esse, acho que é esse. Peraí. Subverter, vamos lá. Alguém entendeu quando a gente falou o que é a gente subverter? Subversão é ir contra. Então, vamos supor. Exatamente. Agora entendeu? A gente não quer isso aqui. Então, se eu não quero isso aqui, eu vou subverter a isso. Eu vou ir contra. E vou fazer uma coisa diferente. Eu vou em direção oposta. Certo? Vamos para as questões? Vamos fazer assim. Deixa eu ver o tempo que a gente tem para ver se vai dar tempo. Primeiro, vamos fazer só 5 questõezinhas que tem aí no módulo, na página. Oi? É o simulado que vocês receberam. Espera aí que eu vou dizer já a página que eu marquei aqui. 58. Organização do trabalho pedagógico. Vamos fazer 5 questões aqui que eu separei para a gente, que contemplam alguns aspectos gerais. Depois a gente vai fazer mais 4 de outra parte e a gente vai para o simulado. 58. Página 58, organização do trabalho pedagógico. Tudo certo? Vamos lá. Primeiro, em relação ao uso do tempo e do espaço na educação infantil, de acordo com Barbosa e Orne, estamos vivendo um período historicamente muito importante nesta área, pois estamos criando um fato cultural novo, que é o de construir mudanças nas políticas de educação para a primeira infância, tendo como premissa qualificar as creches e pré-escolas e incluir as crianças pequenas como cidadãos no espaço social em que vivem. Com base nas autoras, marca a alternativa correta. Vamos ver lá. Primeira, letra A. É fundamental que o professor organize constantemente o espaço de sua sala, embora seja provável que alguns obstáculos podem ser encontrados dentro da instituição de educação infantil, impedindo ou dificultando essa ação. Vamos ver a letra B. A inclusão da educação infantil como primeira etapa da educação básica foi fundamental para uma melhor organização do trabalho pedagógico. Letra C. Existe uma lacuna na formação do professor que o impede de pensar a organização de sua sala, levando em consideração não somente as necessidades da escola, mas também das crianças. E letra D. É necessário que se criem novos sentidos nas relações adulto-criança, famílias educadores, pais-filhos, e que os adultos revejam suas concepções em relação às crianças, integrando-as à vida da cidade. Uhum. E aí? Você tinha marcado qual? B de bola? Uhum. E aí? Eu vou dizer qual é a resposta
E aí vocês vão me dizer o que é que vocês, por que será que essa resposta? A resposta no gabarito é a letra D, de dado. É. E agora tentem entender por que é a letra D. E lembrem de uma coisa que eu já falei em outras aulas. Vejam o que é que o enunciado está perguntando. Não é que todas as outras estão erradas, mas observe o que é que está sendo perguntado na questão. Olha a casca de banana. Como é que a questão começa? Em relação ao uso do tempo e do espaço. Se você foca só em relação ao uso do tempo e do espaço, pronto. Você já acha que é como a escola tem que ser, como a sala tem que ser. Aí você vai para a letra A, você vai para a letra C, porque você acha que está falando do espaço físico. Mas vejam o que está escrito no texto. Mudanças políticas de educação para a primeira infância. Incluir crianças pequenas como cidadãos no espaço social em que vivem. Então, o enunciado, o desenrolar da questão, não está falando de espaço físico e nem de tempo de planejamento. Está falando de relações sociais. E o que é que a letra D diz? Relações adulto-criança, famílias educadores, pais-filhos e concepções em relação à criança ser integrada na vida da cidade. Isso. Por isso que a gente precisa ter cuidado, porque se a gente fica focando só no início, espaço e tempo, é espaço físico. Mas quando a gente lê, a gente percebe que é além. É uma questão muito mais social. Tranquilo? Então, primeiro, letra D. Vamos ver o segundo. São fatores que contribuem para a padronização e homogeneização do trato pedagógico, exceto. Letra A. Estrutura organizada do sistema educacional e das escolas, que gradua as aprendizagens a transmitir, ordenadas em séries e graus, marcando níveis e caminhos de passagem de uns para os outros. Letra B. A ampla variedade de espaços, de estímulos e recursos culturais para a aprendizagem que levam ao uso de fontes diversificadas de informação, como é o caso do emprego de vários tipos de livros para todos. Letra C. A ordenação do currículo especializado, seus componentes, atribuindo tempo próprio para cada tipo de conteúdo e, portanto, professores diferentes a cada um deles, assim como recursos e materiais didáticos específicos. Letra D. A segregação em tipo de escolas e de educação para alunos com peculiaridades pessoais, culturais e com diferentes destinos sociais. Escolas para crianças com deficiências físicas e mentais, para os bem-dotados, para os trabalhadores, para o campo e etc. E letra E. A acomodação profissional dos docentes e a resposta adaptativa destes a certas condições de trabalho, não satisfatórias, o que tem reforçado a crença de que é mais fácil trabalhar com a base homogênea. B? D? São fatores que contribuem para a padronização e homogeneização do trato pedagógico. Ou seja, o que ele está perguntando? O que é que está descrito aí que contribui que exista um padrão e que as coisas sejam homogeneizadas, ou seja, sejam unificadas, tudo vire uma coisa só. Aí ele vai dizendo. Isso, exceto. Qual dessas não faz isso? E a letra B, que diz assim: ampla variedade de espaços, de estímulos. Se eu tenho muitos espaços, muitos estímulos, existe uma unificação? E aí? Ó, leva o uso de fontes diversificadas de informação. Diversificado padroniza?
Não. Isso. A correta é a letra B. Difícil também. Mas veja o enunciado. A gente tem que saber o que ele quer dizer com padronização e o que é que ele quer dizer com homogeneização. Se eu não sei o que é homogeneização, já é difícil da gente responder. Então, pense, uma coisa, eu digo assim, a coisa tem que ser homogênea. Tem que ser tudo uma coisa só. Você está fazendo lá um bolo. Não é para misturar ovo, farinha, e você vê que está diferente, é para ser tudo uma massa só. Se é para ser tudo uma coisa só, não é para ter diferença. Então, se eu digo diversidade, diversificação, coisas desse tipo, eu estou indo contra a homogeneidade do processo. Então, segundo, letra B de bola, ok? Terceiro, a organização do trabalho pedagógico engloba todo o conjunto das relações escolares, que envolvem gestão administrativa, gestão de ensino e práticas pedagógicas no movimento de refletir, discutir e explicitar os fins da educação escolar. Assinale a alternativa incorreta sobre a organização do trabalho pedagógico. Letra A. A organização do trabalho pedagógico deve estar vinculada ao debate acerca do modelo de gestão escolar, da construção cotidiana do projeto político-pedagógico. Letra B. A organização do trabalho pedagógico compreende a tomada de decisões nas instâncias colegiadas, da formação continuada dos professores da escola, da transparência do uso dos recursos públicos na escola. Letra C. A organização do trabalho pedagógico envolve o acompanhamento de relação entre alunos, funcionários, professores, direção, pais e comunidade, das questões como evasão, repetência e baixo rendimento escolar. Até aí, tudo bem. Letra D. A organização do trabalho pedagógico deve atender às pessoas com necessidades educativas especiais e questões étnico-raciais na formação e aplicação do regimento escolar e das leis que amparam a educação. E letra E. A organização do trabalho pedagógico tem como centro da organização o processo administrativo e técnico. Essa é a incorreta, né? Não é, se é trabalho pedagógico, não vai ser aspecto administrativo e técnico que vai ser o centro. Então, a resposta correta é a letra E, porque ela é a incorreta. Isso, letra E. Terceiro, letra E. Quarto, na organização do trabalho pedagógico, a utilização de projetos como estratégia pedagógica tem como objetivo valorizar, letra A, o resultado e os produtos dos conhecimentos. Letra B, a aprendizagem por meio do encadeamento lógico. Letra C, a homogeneidade como objetivo da aprendizagem. Letra D, a transversalidade e a interdisciplinaridade. Ou letra E, a fragmentação de conhecimentos. D de dado. Correto. Por quê? Não focamos só no resultado, então não é a letra A, é processo. Processo de aprendizagem. Letra B, aprendizagem por meio de encadeamento lógico. Não só, tanto é que a gente viu em algum momento, ó, imprevisível. Nem sempre vai ter uma hierarquia. Então, nem sempre vai ser um encadeamento conforme o esperado. Homogeneidade como objetivo da aprendizagem, não. A gente não tem objetivo de que se aprenda tudo de uma forma só. Mas a que melhor contempla é transversalidade, ou seja, passa por diversos campos, é transversal, e interdisciplinaridade, diferentes disciplinas, ok? Quarto, letra D de dado. Quinto, no que se refere à organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com o perfil das crianças da atualidade, assinale a opção correta. Letra A. A aprendizagem dos alunos independe dos métodos de ensino adotados pelo professor. Letra B.
Atualmente, os alunos mais preparados são aqueles oriundos de escolas que utilizam apenas metodologias que envolvem novas tecnologias da comunicação. Letra C. A mecatrônica é a tecnologia do futuro. Por isso, os professores precisam dominar esta área de conhecimento para alcançar seus objetivos pedagógicos. Letra D. As crianças devem ser tratadas como sujeitos, ou seja, os professores precisam estar atentos aos seus desejos e anseios para garantir o sucesso da aprendizagem. E letra E, devido ao fato de lidar com conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história, a escola deve renovar as metodologias, mas priorizar a repetição de conteúdos. D de dado. Exatamente. Por quê? Só alguns comentários. Letra A. Independe dos métodos. Não, depende. Os métodos que são utilizados contribuem ou não para o processo de aprendizagem. Então, não seria a letra A. Letra B. Alunos mais preparados são aqueles de... Isso não é um critério para a gente ver qual aluno é mais preparado, de que escola ele veio, que metodologia é usada. Letra C. A mecatrônica. Tudo bem, a mecatrônica pode ser a tecnologia do futuro, mas a gente não só alcança nossos objetivos se for expert em mecatrônica. Então, a mais adequada é a letra D, porque tem justamente a palavra que eu mais falei hoje. Criança é um sujeito. E quando ele diz assim, ó, de acordo com o perfil das crianças da atualidade. Por quê? Porque atualmente as reformas que a gente vem tendo na educação colocam essa criança como um sujeito de direitos, de garantias. Então, a correta é a letra D de dado. Agora, vamos lá na página 62, só para a gente fazer umas de sequência didática e a gente ir por simulado. Página 62. Página 62. Na partezinha de sequência didática, tem uma figurinha aí de uma menininha na amarelinha. Vamos lá. Primeiro. Está escrito no quadrinho, né? O lúdico na aprendizagem. A atividade lúdica para o desenvolvimento da criança no espaço de aprendizagem deve ocupar um lugar de destaque junto às atividades desenvolvidas nas escolas de educação infantil. Vamos lá. Primeiro, em relação ao lúdico na aprendizagem, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro e falso. O lúdico na educação infantil, concretizado nas brincadeiras, nos jogos, no contar e ouvir histórias, corrobora com o desenvolvimento da criança e torna o aprendizado mais prazeroso. Verdadeiro, né? Segundo, a educação infantil é um espaço de recreação em relação ao lúdico, onde o valor educativo das brincadeiras é concedido como atividade secundária pela maioria das pessoas, sugerindo uma compatibilidade entre o brincar e a educação escolarizada. Por quê? Leiam de novo. Por quê? Uhum. Vamos ler juntos para a gente interpretar. Ó. A educação infantil é um espaço de recreação em relação ao lúdico. Até aí, ok. Realmente é. Onde o valor educativo das brincadeiras é concebido como onde o valor educativo das brincadeiras é concebido como atividade secundária pela maioria das pessoas, sugerindo uma compatibilidade entre o brincar e a educação escolarizada.
Estamos falando de educação infantil, primeira infância, criança de 0 a 5 anos. O foco principal para essas crianças ainda é o brincar. Mas esse brincar tem uma intencionalidade educativa, que está contemplado no finzinho, ó. Compatibilidade, ou seja, é compatível brincar e educação. Então, é verdadeira. É, eu sei como é, aquela coisa que é isso. Mas lembrem dessa lógica. Apesar de ter sempre a intenção educativa, para a primeira infância, para essas crianças muito pequenas, o brincar ainda é substancial. Não é que a criança vai para a escola só para brincar, mas ela vai para a escola para brincar. Então, a gente não consegue ainda fazer para essa faixa etária só educação. Só aprender a ler, escrever, etc, etc. Tem que ter o brincar. Então, acaba sendo o brincar atividade primária. E com a introdução dessa atividade primária do brincar, eu desenvolvo aspectos educacionais. É como se a brincadeira fosse a porta de entrada para a gente conseguir incluir a educação no processo dessa criança na primeira infância. Certo? Vamos lá para o próximo. O aprender pode combinar com o prazer e o lúdico, na dimensão didática, como instrumento pedagógico. Leva a um espaço de experiências que alimentam a aprendizagem. E vocês acham que essa outra é verdadeira? Hum. Vamos ver, vamos ver. Leiam aí. E aí? E aí, minha gente? Porque essa e a outra, eu acho que essa mais completa, porque a outra quando diz assim, olha, eu acho que o outro, quando diz assim, essa equidade, eu acho que ela está menos importante, do que a última, porque a última fala combinar, aprender, fazer. E esse prazer? Onde foi que a gente viu falar de prazer? Porque a brincadeira não é prazerosa, o último não é prazeroso. Diga. Não estou escutando. Que surge com dúvida. E tá diferente. Essa daqui Isso. Eu tô com o gabarito dela e lendo aqui, não acho que bate com o gabarito que eu tô. O gabarito está falando aqui, no gabarito que eu tenho, que é a letra B. Mas. Então a gente não pode confiar nesse gabarito. Por isso que é importante a gente discutir a questão. Dentre as alternativas que tem, eu, fazendo a prova, marcaria a letra D. Isso. Todas verdadeiras. Tem alguma coisa. E assim, tá um pouco difícil. Assim, fica um pouco difícil da gente saber, porque a gente não sabe de onde é a questão. Então, eu não sei se a questão foi criada,
ou se foi tirada de uma prova, aí não fica como a gente ter como saber. Ou seja, gente, vamos anular essa questão. Achou? E aí, tá dizendo o quê? Mas tem o gabarito? E é qual? Diga. Pronto, vamos esperar. Ela conseguiu achar na internet. Vamos ver o gabarito se está certo com o que a gente tem. Ah. Vamos para a segunda, então, enquanto ela tenta encontrar para a gente tirar essa dúvida. Segunda, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de 1996, e suas alterações na Lei número 12.796, de 2013, é descrito o dever do Estado com a educação escolar pública. Sobre esse encaminhamento, assinale C para correto e I para incorreto. Primeira, educação infantil gratuita às crianças de até 7 anos de idade. Correto ou incorreto? Certo. Ensino fundamental facultativo e cobrado, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade. Facultativo e cobrado, duas coisas erradas. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio somente para os que concluírem na idade própria. Errado também, nada com idade própria. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais na rede regular particular. Também na particular não tem esse acesso. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Correto, né? Letra B. Essa ainda bem não tivemos dúvida. Até porque está bem óbvia as outras, né? Era boa. Isso. Vamos agora para a quarta, porque essa terceira também não estou com gabarito. 4. De acordo com a classificação da didática, correlacione a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então, na 1, a gente tem B de bola. Tá vendo? Isso. Não acredito, você tá. E aí? Volta para a primeira, para a gente debater. E aí? A primeira, na página 62, a gente voltou para ela. Achou o gabarito. O gabarito correto diz que é a letra B de bola. O que é que está errado na última? Aprender pode combinar com o prazer e o lúdico, na dimensão didática como instrumento pedagógico. Não, eu acho que prazer não tem, eu acho que não é a palavra prazer, porque na primeira também a gente fala de prazer. O último é concretizando as brincadeiras. Aprendizado mais prazeroso. Eu acho que eu pode combinar, né? Porque esse pode fica muito. E aí, gente? Vamos ler de novo. O aprender pode combinar com o prazer e o lúdico, na dimensão didática, como instrumento pedagógico. Leva a um espaço de experiências que alimentam a aprendizagem. Vamos observar isso aí. O que é dimensão didática?
Sinceramente, não sei o que é que ele quis dizer que está errado aqui. Mas ela achou o gabarito no site. Então, vamos fazer assim. Como a gente não vai chegar no consenso, vamos embora. Quarto, só para terminar o quarto. De acordo com a classificação da didática, correlacione a coluna 2 de acordo com a coluna 1. A primeira coluna, né? 1, tradicional, 2, moderna, 3, fundamental. O homem é ajustado ao seu tempo e ao seu momento histórico. Tradicional, moderna, fundamental. Momento histórico. Pode ser. Vamos pela segunda, que acho que está mais fácil. Ó. A didática é caracterizada de forma instrumental e bancária. Era a tradicional, que antigamente era depositado. Isso. Isso. O aluno é o centro de todo o processo de ensino com a presença de métodos ativos. Isso é a perspectiva mais moderna. C. 3, 1, 2. É fundamental que o homem se ajuste ao tempo e seu momento histórico. A didática do tipo bancária era tradicional. E o moderno hoje, como a gente trabalha, o aluno como sendo o centro de ensino. Então, quarto, letra C. Ok? Agora vamos rapidinho aí no gabarito, ó, no... Como é o nome, minha gente? Simulado. O simulado, a gente tentou pegar, eu fiz junto com a professora Adriana, e a gente buscou pegar as questões da banca, da IDIB. Teve algumas que a gente não encontrou da própria banca, mas a gente tentou fazer mais associado com o que a gente viu aqui. Todo mundo respondeu, chegou a responder o simulado ou não? É da banca. E recente, viu? Prova agora, 2020. Então, se vocês fecharem, eu quero todo mundo acertando tudo. Tem 14 questões, né? Vamos lá ver se, como é. Tem que pegar lá embaixo. Alguém vai buscar ou posso começar? Ou então sente aí, vocês do lado de alguém para acompanhar, se quiser adiantar, né? Ela disse que tinha quando eu cheguei. Oxente. É. Vamos lá, vamos lá. No referencial curricular nacional para a educação infantil, a oralidade, a leitura e a escrita devem ser trabalhadas de forma integrada e complementar. É a 27. Está lá na página 5. Na nossa parte. Vamos lá? 27, página 5 do simulado. No referencial curricular nacional para a educação infantil, a oralidade, a leitura e a escrita devem ser trabalhadas de forma integrada e complementar, potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens solicita das crianças. Nesse sentido, assinale a alternativa correta no que se refere a crianças de 0 a 3 anos. Letra A. O professor precisa conversar com bebês e crianças para ajudá-los a se expressarem, mostrando-lhes várias maneiras de comunicar o que precisam. Letra B.
Na comunicação, é importante que o adulto utilize a sua fala de forma infantilizada, imitando a forma como a criança fala. Letra C. A repetição da fala é uma forma cada vez mais competente da criança utilizar a oralidade. E letra D. Trabalhar a linguagem oral dispensa o uso de planejamento, pois a fala é espontânea. Letra A, né? Não é B, porque a gente não fala feito criança. Não é C, porque a gente não trabalha só com repetição. E não é D, porque não existe isso de não planejar. Então, a alternativa correta, letra A. 28. O ensino da escrita, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, orienta que 1. Nas salas de educação infantil, a criança pode aprender como escrever, realizando oralmente composições com propósito escrito. 2. A escrita pode ser uma forma de comunicação em que a criança realiza produções escritas de próprio punho. 3. Para ensinar escrita na educação infantil, é preciso que o professor utilize como base a oralidade. E aí, tá tudo certo? Dois e 3? E aí? O que é que tem de errado no primeiro? A criança pode aprender como escrever, realizando oralmente composições com propósito escrito. Realizando. A criança pode aprender como escrever. O que é que a criança vai aprender? A escrever. Realizando oralmente composições com propósito escrito. O que seriam composições com propósito escrito? Realizando oralmente composições. Falando, ao falarmos, a gente também aprende a escrever. Tipo um ditado. Quando a gente faz um ditado, você aprende como escreve. Então, a atividade oral também propicia aprendizagem escrita. Letra D. Não, Deus me aprove. 29. Segundo Vygotsky, as crianças se desenvolvem e aprendem através das brincadeiras e brinquedos. Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre a didática de ensino nos anos iniciais. Letra A. Ao simular uma brincadeira de faz de conta, o professor motiva que as crianças possam criar relações novas e reconstruir elementos da sociedade que as cerca, imprimindo novos significados. B. O brincar em sala de aula é positivo, caso haja jogos digitais adequados à idade das crianças. C. As brincadeiras em sala de aula precisam ser conduzidas por um profissional especializado em jogos infantis. D. Para que o brincar seja considerado em sala de aula, é preciso que haja estrutura adequada para as atividades, para que as atividades sejam realizadas com as crianças. Letra A. Significa que está tudo errado? Não necessariamente, mas a que melhor responde é a letra A. Primeiro, por quê? Para que seja positivo, tem que ter jogo digital? Não. A sala precisa ser conduzida por especializado em jogo infantil? Não. A estrutura adequada é bom, mas não é só com a estrutura adequada que se propicia o brincar. Então, 29, a resposta é a letra A. 30. Por volta dos 3
Dos 3 aos 6 anos, a criança é opositora, imitadora, curiosa. Ela confronta com tudo sem motivo aparente. Tem necessidade de se atirar, de conquistar autonomia. É o período em que diz não a tudo. Nesta fase, a criança gosta de imitar um personagem, alguém preferido ou invejado. E o ambiente escolar e familiar são vitais para o seu desenvolvimento. O texto acima refere-se a qual estágio de desenvolvimento segundo Vallon? Exatamente, que é o momento que a criança quer. Essa, mesmo se vocês não soubessem, o enunciado já diz, né? Dava para matar. 31. Para Kolniak, filho, é a partir do nascimento que os indivíduos passam a se organizar de forma motora. Considerando a motricidade da criança na escola, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o professor precisa entender a aprendizagem adquirida com alguns conceitos e movimentos auxiliares, no que diz respeito à leitura e à escrita. Segundo, o aspecto motor faz parte do desenvolvimento da criança. Nesse aspecto, na escola, o professor de educação física é o indicado para explorar os aspectos relacionados ao movimento do corpo e do equilíbrio. Terceiro, a motricidade pode ser desenvolvida em diferentes propostas pedagógicas, organizadas cotidianamente pelo professor, em jogos e brincadeiras, por exemplo. E aí, é correto qual? B de bola? Apenas 1 e 3? Por quê? Não é só o professor de educação física, né? Exatamente. 31, letra B. 32. Sobre a importância do brincar, é correto afirmar que, letra a brincadeira na educação infantil é uma atividade essencial para as crianças, onde a mesma não tem um valor de passatempo, mas de criar recursos para enfrentar o mundo com seus desafios. Estimular as brincadeiras das crianças é parte da organização do tempo na organização infantil, pois permite que o educador possa planejar as aulas enquanto as crianças brincam. A gente fez uma parecida com essa, lembram? Já pensou se fosse bom, né? As crianças ficam ali brincando e o professor trabalhando. C. As brincadeiras devem estar intercaladas entre as demais atividades para proporcionar descanso às crianças. E D. Brincar é um mero passatempo, que possui valor na medida em que desenvolve a comunicação da criança com os adultos fora do círculo familiar. Letra A, né? Ó, gente, 2019, DIB, se cair uma dessa, ninguém erre, viu? Por favor. 33. Considerando a perspectiva do documento de revisão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, é incorreto afirmar, letra A, na realização de tarefas diversas, na companhia de adultos e de outras crianças, no confronto dos gestos, das falas, enfim, das ações desses parceiros, cada criança modifica sua forma de agir, sentir e pensar. Letra B. Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de se colocar nos relacionamentos e nas interações, de manifestar emoções e curiosidade, e elabora um modo próprio de agir nas diversas situações que vivencia. Correto também, né? C. A motricidade, a linguagem, o pensamento, a afetividade e a sociabilidade são aspectos integrados e se desenvolvem a partir das interações que a criança estabelece com diferentes parceiros, independentemente de como sua capacidade para construir conhecimento é possibilitada e trabalhada nas situações em que ela participa. Vamos ver o resto para a gente ver. D. A criança, desde o nascimento, busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma forma as significações que constrói, modificando-as continuamente em cada interação, seja com outro ser humano, seja com objetos. Todo mundo acha que é a letra C? Olha, a letra A está correta. A criança tem sim um ritmo próprio.
Ou, estava lendo a B. A letra B está correta, porque a criança tem sim esse ritmo próprio. A letra A está correta, porque ela tem essa interação também. E o que é que está errado na letra C? Independentemente. Exatamente. Ah, pois é, tá vendo? Primeira coisa, pegou a prova, lê o enunciado, grifa do enunciado que o enunciado está pedindo. O que é que a pergunta está perguntando? Não é só o que eu acho que é. É correto, correto. O que é importante no enunciado? Então, lembrem disso. 34. C. Independentemente de como sua capacidade para construir conhecimento é possibilitada. Não é independentemente, a forma como a gente possibilita a aquisição de conhecimento influencia na forma como esse conhecimento vai ser adquirido. 34. A avaliação da educação infantil, de acordo com a lei número 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, caracteriza-se, vamos lá, letra A, mediante testagem das crianças com o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. Já sabemos de cara que não, né, gente? Não tem intenção de promover ninguém. B, mediante comparação entre as crianças da mesma turma ou agrupamento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Tem uma casquinha de banana aí. Sem objetivo de promoção, ok, você está certo. Mas não é comparando entre outras crianças. Então, ela finge, ela ilude a gente, mas não está certa. Letra C. Mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso fundamental. Qual é o principal objetivo da avaliação? Acompanhamento, que é justamente o que está descrito na letra C. Vamos ver a D só para desencargo de consciência. Mediante estimulação para o desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promoção. Já acaba com tudo, porque não tem objetivo de promover. Então, o correto na 34 é a letra C. Objetivo de acompanhar e registrar, sem promoção. 35. Considerando que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem, que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho, é possível desconsiderar que? Desconsiderar, vejam aí. Letra A. Os processos e instrumentos de avaliação devem ser construídos a partir das funções prognóstica, diagnóstica, formativa e somativa. Letra B. A educação escolar necessita assegurar novas aprendizagens, com prioridades de avaliações conscientes, frutos de desafios curriculares próprios da educação contemporânea, com transparência das ações da escola. Letra C. Ao avaliar o aluno, a escola deve considerar que o aluno é um ser ativo, que elabora hipóteses e constrói seu universo de significados, que funciona como motor de novas conquistas intelectuais de forma sistemática e individualizada. Letra D. A avaliação, essencialmente, é um fim em si mesmo, um elemento que permite averiguar até que ponto os objetivos definidos estão sendo alcançados. E aí? O que é que a questão perguntou? Considerando que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino, que auxilia o professor a tomar decisões sobre seu trabalho, é possível desconsiderar que D de dado? Muito bem. Isso. E não só é o fim em si mesmo. A avaliação não é o fim em si mesmo. 36. Conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos.
deve alcançar determinados resultados, domínio de conhecimento e desenvolvimento das capacidades cognitivas. Tendo como ponto de partida, deve ser o nível atual de conhecimento, experiência e de desenvolvimento mental dos alunos. Esta definição refere-se ao A. Trabalho do psicólogo escolar, processo de ensino, planejamento educacional ou currículo escolar. Todo mundo concorda? B de bola, processo de ensino. O que é que mostra que é o processo de ensino? Domínio de conhecimento, capacidades cognitivas, ponto de partida, nível de conhecimento. Então, a gente não está falando sobre como a atividade vai ser feita. Então, não é planejamento, por exemplo. A gente está falando do que a gente vai considerar para o processo de ensino. Então, é a letra B. (37) O professor de educação básica infantil, de acordo com Oliveira, 2015, na educação infantil... Não, eu estava lendo o título. 37. De acordo com Oliveira, 2015, na educação infantil, para que as diferentes propostas pedagógicas e atividades selecionadas sejam realizadas, é preciso pensar na organização de ambientes que apoiem as ricas experiências de convivência e aprendizagem das crianças. Por exemplo, para incentivar a exploração de objetos pelos bebês e crianças pequenas, o ambiente deverá viabilizar complementarmente a ação exploratória das crianças, que vão empilhar, encaixar, encher, esvaziar, jogar ou amassar diferentes objetos. De acordo com Oliveira, para uma atividade assim, entre outros elementos, o educador deverá prever, primeiro, letra A, que os bebês e as crianças levam os objetos à boca, por isso todos os objetos disponibilizados devem ser exclusivamente brinquedos de encaixe grandes e coloridos, devendo também ser industrializados e conter selo de certificação de qualidade. B. O ruído e a agitação que esse tipo de proposta gera, além do risco de acidente, quando, por exemplo, um objeto é lançado por algum bebê ou criança. Assim, o educador deve planejar essa atividade, mas só pode colocá-la em prática quando houver poucas crianças na sua turma. C. Todas as crianças devem permanecer envolvidas nessa atividade, com os mesmos materiais e pelo mesmo período de tempo. Desse modo, o educador deverá planejar o tempo de duração da atividade e, após definido, não poderá ampliá-lo ou reduzi-lo. D. A preparação do espaço físico, o número de crianças e o tempo em que estarão envolvidas na atividade, planejando também alguma atividade diferente para as crianças que rapidamente finalizarem ou interromperem a exploração. E letra E. Crianças pequenas são egoístas, querem tudo para si e não gostam de dividir os brinquedos ou objetos. Assim, e para evitar brigas, o professor deve separar igualmente a quantidade de objetos e entregá-los a cada criança que deve brincar sozinha. Não é a letra A, porque todos os objetos disponibilizados devem ser exclusivamente. Olha as palavras, todos, exclusivamente. Não é a letra A. Letra B. Só pode colocar em prática se houver poucas crianças. Também não é um critério para o planejamento. Letra C. Não pode ampliar ou reduzir. Não é também uma coisa estática. A correta é a letra D. Ele prepara o espaço, ele pensa no número de crianças, pensa no tempo e pensa em alternativas para aquela criança que não tiver mais interessada na brincadeira. E não é a letra E porque a criança não vai brincar sozinha. Não é o objetivo também, tá? 38. De acordo com Kishimoto, 2009, o brincar, dotado de natureza livre, parece incompatibilizar-se com a busca de resultados, típica de processos educativos. Ao responder à pergunta, como reunir dentro de uma mesma situação o brincar e o educar? Essa autora responde que a utilização do jogo ou da brincadeira
potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico. Mas o trabalho pedagógico requer. O que é que requer o trabalho pedagógico? Vamos ver lá. Letra A. Que, após as crianças brincarem por um tempo determinado, seja oferecido necessariamente a elas material escrito em forma de tarefas para a memorização e fixação dos conteúdos. Não. Olha as palavras, gente. Necessariamente. Não é isso. Letra B. Observação e registros diários do professor a respeito de todas as crianças em todas as brincadeiras. E após cada brincadeira, o educador deve questionar cada uma das crianças sobre o que elas aprenderam durante o brincar. Todas, cada, não. C. A oferta de estímulos externos e a influência de parceiros, bem como a sistematização de conceitos em outras situações que não o jogo. Vamos ver a D só para tirar a dúvida. Que as crianças aprendam, e isso ocorrerá naturalmente, sem que haja qualquer intencionalidade ou intervenção. Não. Sem que haja, a gente viu o contrário, que tem que ser intencionalmente educativo. Então, não é a letra D. Letra E. Que a aproximação com o conteúdo se inicie através do jogo educativo, mas que não se perca muito tempo com essa ação. Pois somente ao perceberem a seriedade nas atividades é que as crianças as levam a sério e aprendem o conteúdo transmitido. Também não. Não tem nada que diga que você não pode ensinar todo o conteúdo através de uma sequência lógica de brincadeiras. Então, a resposta certa é a letra C. A oferta de estímulos externos, influência de parceiros e sistematização de conceitos. Brinca e associa com outras coisas também. 39. A Base Nacional Comum Curricular apresenta 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Sobre algum desses direitos, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Faz isso ou não? Brincar, o 2 agora. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Faz isso? Muito bem. 3. Explorar e construir sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens, vivenciadas na instituição escolar e seu contexto familiar e comunitário. Oi? Não tem o explorar. Para vocês verem a importância de conhecer o texto. A criança não explora tudo isso. Ela constrói. Uma pequena palavrinha poderia fazer errar a questão. Porque o correto é a letra C, apenas 1 e 2. E onde é que está o erro? Na palavra explorar. Isso. O que está errado é porque no texto original, ele não está se referindo ao texto, ó. Ele diz muito claro. Sobre alguns desses direitos, analise as afirmativas, que está lá nos 6 direitos de aprendizagem. Não faz parte desse direito a palavrinha explorar. Último. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5
nos quais as crianças podem aprender a se desenvolver. São 5 o quê? Campos de experiência. Essa é fácil, né? E fim. E aí, difícil ou fácil? Dicas gerais. Leiam o enunciado muito, várias vezes. Grifem se está falando incorreto ou incorreto. Prestem atenção nas palavras. Lembrem daquela questão que falou lá do espaço e tempo. Não é porque aparece no começo. Estou lendo a questão. Ah, espaço e tempo, esse eu sei. Leiam. Se o enunciado existe, ele existe com um propósito. Muitas vezes a resposta está no próprio enunciado. Então, interpretem o que está sendo dito ali naquele enunciado. Gente, só as últimas coisas aqui, por favor. Interpretem o que está sendo dito naquele enunciado. Paciência, calma. Lembrem de tudo que estudou e eu estou na torcida por vocês pela aprovação. Espero em breve só saber a notícia que está todo mundo. Eu não tô meio surda hoje. Sim, então, as dicas de ansiedade, né? Vou ensinar uma técnicazinha rapidinha de ansiedade que ela ajuda muito a gente quando a gente está muito ansioso. Vocês podem fazer hoje já, tá? E pode fazer até no momento da prova. Estou lá na prova, muito ansiosa, não estou conseguindo continuar. Para o que você está fazendo e se concentra. Primeira coisa, quando a gente sente ansiedade, a gente precisa aceitar que está ansioso. Tá, a primeira coisa é essa, reconhece. Realmente estou ansiosa, primeiro passo. Segundo passo, respirar. Trabalhar a respiração é muito importante, ajuda muito a gente a nos tranquilizarmos. Então, respirar. A gente tem uma respiração que a gente chama de respiração, que a gente chama diafragmática, que é quando a gente coloca a mão aqui e a gente consegue sentir o nosso diafragma subindo e descendo quando a gente respira. Respirando e sentindo isso. Terceira coisa, a ansiedade, ela se caracteriza muito por a gente nos colocar numa situação futura. Então, um aspecto que ajuda a gente a se organizar é se colocar no momento presente, no aqui e agora. Então, essa técnica faz com que a gente tente se conectar com o momento presente. E ela envolve 5 passos. Então, estou lá parado na minha cadeirinha, fiz o que eu tinha que fazer. Primeira coisa, pensar em 5 coisas que eu consigo ver. E aí você descreve mentalmente 5 coisas que eu consigo ver. No meu cantinho, para lembrar e vir para o meu momento presente. Ah, eu estou vendo um computador, um copo de água, uma câmera, um lixeiro e uma apostila. 5 coisas que eu consigo ver. Depois, 4 coisas que eu consigo tocar. E lá no seu cantinho você pega 4 coisas que você consegue tocar. Depois, 3 coisas que eu consigo ouvir. Então, 3 coisas que você consegue escutar o barulho. Depois, 2 coisas que você consiga sentir o cheiro. Eu agora estou sentindo cheiro de café. E cheiro de que mais? Da máscara. Cheiro de coisa de hospital. E por último, uma coisa que você consegue sentir o gosto. Então, eu escovei os dentes, não comi nada depois que escovei os dentes. Estou sentindo gosto de pasta. Por que que isso funciona? Porque quando a gente está muito ansioso, a gente pega o nosso processo cognitivo atencional e joga ele lá para o futuro. Quando a gente faz um exercício que envolve os nossos processos cognitivos de sensação e percepção, ou seja, visão, tato, olfato, paladar, a gente pega esse processo atencional e traz ele para o momento presente. Ei, eu preciso de você aqui. Normalmente, quando você lá no seu cantinho, em paz, exercitando a respiração, você faz esses 5 passos, existe uma grande chance daquele seu nível de ansiedade que estava, sei lá, em 90%, ter caído para pelo menos uns 60%, 50%, e você se dá conta que tudo aquilo que você citou existe.
Muitas vezes a nossa ansiedade é fruto de coisas da nossa imaginação. A gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa, porque nem tudo que a gente pensa é real. Quando a gente faz esses 5 passos, tudo isso que eu falei existe. São coisas concretas. Então, eu estou aqui vivendo o momento presente, estou aqui agora. Eu tenho que estar onde? Aqui. Fazendo o quê? A prova. Não adianta eu estar imaginando o que vai acontecer, porque eu preciso estar no momento presente. Ok? Isso. 5 coisas que eu posso ver, 4 que eu posso pegar, 3 que eu possa ouvir, 2 que eu possa sentir o cheiro e 1 que eu possa sentir o gosto. Ok? E, Oxe, já ia deixar o modo. Boa sorte, gente. Estou na torcida por vocês. Foi um prazer conhecê-las. Pode deixar. E espero encontrar vocês já aprovadas, empossadas, poderosas. Oh, e vou levar o microfone junto.